Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, e você vai ver agora no Cultura Cruz os detalhes sobre a exposição Obsessão Infinita de Yayoi Kusama, o famoso filme de John Green A Culpa é das Estrelas, o grande espetáculo O Rei Leão, a inesquecível virada cultural, os tumultos causados pela Copa Vera e uma entrevista exclusiva com Paulo Catunda. O Cultura Cruz começa agora falando sobre a virada cultural. Criada para refletir o espírito de uma cidade que nunca para, o festival que ocorreu esse ano, dia 17 e 18 de maio, é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, com duração de 24 horas, que oferece atrações culturais para pessoas de todas as faixas etárias, classes sociais, gostos e tribos, que ocupam ao mesmo tempo a mesma região da cidade. Veremos agora mais detalhes com Vitória Godoy. Boa tarde! Em São Paulo, o evento traz programações diversas distribuídas por todo o centro. Aqui a virada cultural busca, acima de tudo, promover a convivência em um espaço público, convidando a população a se apropriar do centro da cidade por meio da arte, da música, da dança, das manifestações populares. O evento oferece uma certa experiência à população paulista, uma vez que São Paulo se caracteriza por seu trânsito, violência e mau humor. E a virada cultural mostra o lado de São Paulo mais calmo, mais gostoso, mais como uma verdadeira cidade. O festival promove não só música, teatro e cultura, mas também interação, paz e oportunidade. Entretanto, apesar de aproximar o povo e entretê-lo em cultura e música, a virada tem seus problemas. Sujeira, drogas, assaltos e desorganização fazem parte do festival e deixam grande parte da plateia desanimada, ressaltando não um novo lado da cidade de São Paulo, mas sim o lado antigo que tem como forte característica o caos administrativo. Talvez seja o caso de pensar que a cidade não tem estrutura suficiente para aguentar um evento tão grande como esse a céu aberto e que o povo não seja instruído o bastante para saber lidar com esse tipo de evento. Ainda assim, há quem questione se seus empecilhos terão um fim da virada cultural. Em qualquer evento a céu aberto, em qualquer país haverá esses problemas. Talvez não tanto como aqui, mas haverá. E o governo brasileiro tem motivado festivais como esse com uma razão, exatamente para instruir o povo, tentando sempre manter a organização. A virada cultural é grande demais para ser destruída por pequenos problemas. Realmente um grande espetáculo. A exposição Obsessão Infinita traça a trajetória da artista Yayoi Kusama do privado ao público, da pintura à interação. Depois de passar por Buenos Aires, Rio e Brasília, a mostra chega com duas obras trazidas especialmente para a exposição no Instituto Tomiotaki. A exibição foi vista no Rio de Janeiro por 750 mil pessoas e em São Paulo está fazendo o mesmo sucesso. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma louca, aliás, não chega nem perto disso. Estamos agora com Estela Sanseverino ao vivo no Museu Tomiotaki. Boa tarde, Carneiro. Yayoi Kusama é uma japonesa de 84 anos. Mora no Japão e vive por vontade própria em um instituto psiquiátrico desde 1977. Na sua adolescência, a artista afirma ter tido alucinações. Na verdade, ela sofre de um transtorno obsessivo-compulsivo que resulta em suas obras. Transfere para o papel as cores e formas que vê em suas alucinações. Conhecida como Princesa das Bolinhas, estas estão quase sempre presentes em todas as suas obras e sempre em suas alucinações. Kusama pinta todos os dias sem planejar o que irá sair. Apenas transfere para o real o que sente e pensa naquele momento. Em suas obras expostas no Instituto Tomiotaki, ocorre o mesmo processo. As salas e pinturas são representações de imagens que passam pela sua mente. O que muitos chamam de loucura pode ser considerado somente problemas mentais, que ela enfrenta desde muito tempo e lida muito bem com eles. O fato de se expressar através da arte ajuda a se estabilizar. Apesar de chamar de casa um instituto psiquiátrico, Yayoi vive como uma pessoa normal. Claro, tendo suas exceções. Porém, acompanha as notícias e está por dentro do que acontece no mundo real. O trabalho dessa artista é realmente interessante. A exposição tem uma parte de observação, que são as pinturas, os quadros de Kusama, e outra parte de interação, onde você entra em salas que passam uma ideia de alucinações. O ambiente, que é comum, passa a impressão de surreal. É um verdadeiro jogo de luzes, bolinhas, objetos e criatividades, que juntos resultam em uma coisa incrível. De volta para você, Carneiro! Obrigado, Stella.
A arte do teatro, que teve a sua consolidação na Grécia Antiga, chega mais uma vez ao Brasil, com a brilhante história do musical da Broadway, O Rei Leão. O musical se baseia na animação de Walt Disney, lançada em 1994, O Rei Leão, que aborda a história de Simba, um pequeno leãozinho que é filho do rei Mufasa e da rainha Sarabi. O recém-nascido recebe a bênção do sábio Mandril Rafiki, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maldoso irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e assumir o trono. O espetáculo foi fiel à obra e à trajetória de Simba. Além disso, o conjunto dos cenários com os figurinos fazem com que você se sinta junto aos animais da savana. Tudo é tão real que contagia o público com a energia das cenas, como na cena onde todos vão saudar o nascimento de Simba. Porém, as traduções das clássicas músicas, interpretadas por Gilberto Gil, deixam a desejar, na medida em que parece que se preocuparam demais com a letra da música e com a tradução literal das originais, fazendo assim com que soasse estranho em dados momentos. Mas esse detalhe na parte musical é compensado pelo trabalho corporal dos atores, que é tão bem trabalhado que parecem os próprios animais. Não é à toa que este lindo espetáculo bateu vários recordes de bilheteria. Agora veremos uma entrevista exclusiva com Paulo Catunga, um homem que, após sua aposentadoria, tornou-se um escritor. Boa tarde, estamos aqui hoje na casa do escritor Paulo Catunga para ele nos contar um pouco sobre sua vida e suas obras. Boa tarde. Boa tarde. O que te levou a escrever? Eu comecei a escrever, o livro primeiro que eu escrevi é São Paulo, 1950. Eu falei sobre uma coisa que é um mundo desaparecido, um mundo que não existe mais. E é o ambiente psicológico de 1950. Eu falo muito sobre sexo e sobre a alienação muito profunda que era deixada à ala feminina. Você vê, as mulheres liam coleção de menino e moça, os homens liam Jorge Amado, liam livros importantes, as mulheres não podiam falar palavrão, não podiam ouvir palavrão, não podiam sentir nada, e dessa forma elas ficavam muito alienadas e foram violentamente prejudicadas. Como é um mundo perdido, eu achei que teria sentido escrever sobre ele. Você cursou filosofia e psicologia. Eles ajudaram na hora de escrever? Talvez tenha me levado a criar certas perguntas. E eu acho que escrever, de certa forma, é definir o próprio pensamento. Você se baseia em algum outro escritor? Eu gosto de poesia. Eu acho que a poesia é sempre muito inspiradora. Mostra uma maneira de mostrar uma visão do universo que é muito pessoal. E você lendo poesia, eu acho uma bela maneira de incentivar a sua criatividade. Sabemos que você escreveu o livro 1950, No Tempo da Garoa. Por que esse título? Por causa da época. É uma época que desapareceu, mas que guarda, guarda um significado. Vamos olhar seus pais, suas mães, vão saber que eles viveram essa época. E vão ver uma série de percepções que eles têm, diferentes de você, por causa dessa época. Sabemos também que você escreveu algumas curtas histórias. O que te inspira a escrevê-las? Essas histórias curtas, eu achei muita graça, porque eu pensei em uma outra maneira de publicar essas histórias. Eu me contactei com um amigo que é ilustrador. Ele é psicanalista e ilustrador de livros, ele tem muitas ilustrações. Então eu estou fazendo
colocar num blog com uma ilustração em cima de cada uma das histórias curtas. Então eu tenho umas 20 histórias curtas e em cima de cada uma vai ter uma ilustração. A ideia é essa, que nós vamos ter oportunidade, acredito que a gente vai ter um grande público. E se esse público for realmente grande, se fizer sucesso isso, depois então nós imprimimos e vai ser um livro interessante, porque é um livro que contém ilustrações e acredito que seja possível. Muito obrigado, Paulo, Manuela. É com Boa você, tarde. Carneiro. Muito interessante. Agora na sétima arte, a adaptação do livro de John Green para o cinema está sendo um enorme sucesso. O filme A Culpa é das Estrelas arrecadou 48,2 milhões de dólares no fim de semana do dia 7 e 8 de junho e ficou em primeiro lugar nas bilheterias americanas, deixando para trás outros filmes, como os estrelados por Angelina Jolie e Tom Cruise. Agora, confira uma crítica com Vitória Godoy. Com uma história de tirar o fôlego, o romance entre os jovens Augustus e Hazel é com certeza um dos mais belos da atualidade. Cheio de lições, ele se mostra que um grande amor pode moldar nossas vidas e que a morte não é nada perto dele. Bem fiel ao livro, a sua adaptação para o cinema não decepcionou aos fãs. Desde o começo, Green acompanhou de perto as filmagens, supervisionando cada detalhe. O filme relata a adolescência de um modo completamente diferente do que estamos acostumados. A amizade levou ao amor e o amor levou ao infinito, não importando o tamanho desse. Preparem os lenços, independente da idade, e pode esperar para nunca mais esquecer Hazel e Gus, ok? Por fim, não podemos deixar de lado o futebol, que faz parte da nossa cultura. No dia 23 de maio de 2014, no jogo do torneio de futsal Copa Vera entre as equipes Bilos FC e Pokémonos, jogo de grande rivalidade já que representava uma disputa entre o segundo e terceiro anos do colegial, houve uma pequena briga entre as duas torcidas após o gol marcado pelo Bilos. O fato de um torcedor do segundo ano caçoar da torcida adversária foi o que gerou o desentendimento. Mas a culpa não foi apenas deste torcedor, e sim dos alunos da escola como um todo, que estabeleceram essa rivalidade. Mais detalhes a seguir com Vitor Andersen. A rivalidade entre o terceiro e o segundo ano do Colégio Veracruz já está presente na quadra há anos, e nesse dia ela foi posta à prova mais do que nunca. Muitas vezes esse clima entre os anos gera confusões, dentro e fora de campo, e o estopim dessa vez foi o ato de um torcedor do Bilos caçoar da torcida mais velha no momento em que foi gol do mesmo time. Em partidas anteriores e nos outros anos do torneio, entretanto, as torcidas já demonstravam sua insatisfação ou raiva contra o time adversário, mas apenas de uma forma verbal e a uma certa distância, não chegando ao lado da outra torcida e não provocando-a diretamente. Mas essa provocação e rivalidade foi evoluindo ao longo dos anos. Dessa forma, pode-se concluir que o ato de provocar a torcida adversária cometido por um torcedor do segundo ano foi decorrente de situações anteriores ao momento da partida. Realmente chocante. Bom, ficamos por aqui. Um ótimo início de semana para você. A gente volta amanhã ao meio-dia. Fique agora com a cobertura ao vivo do jogo Alemanha vs Portugal pelo Grupo G. Uma boa tarde.